Voltamos a abrir as portas do bar Sport TV, continuamos em modo de Mundial. Passámos o Irão com algumas dificuldades, é certo, mas já estamos nos oitavos de final, onde iremos defrontar o Uruguai. Disso teremos ocasião de falar lá mais para a frente. Mas o jogo com o Irão foi realmente um jogo de muitos nervos e talvez por isso convidámos para esta mesa, e eu vou já dizer que sou a pessoa que está mais aqui nesta mesa, porque todos os outros participantes neste bar já tiveram experiências profissionais no Irão. Os nossos convidados, Helena Costa, a nossa cuidadora da Sport TV, ela foi selecionadora do Irão, para além de ter tido também igual experiência no Qatar. Helena Costa, que atualmente integra a equipa de observadores do Eintracht de Frankfurt. Com ela está o Paulo Grilo. O Paulo, que já percorreu o meio mundo, também nessa função de treinador de guarda-redes, esteve nos Emirados, esteve na Arábia Saudita, no Irão também, ainda nos Estados Unidos, na Bulgária. Atualmente o Paulo é treinador de guarda-redes do Bordeaux, curiosamente integrando a equipa técnica de um uruguaio, Gustavo Poyet. Vamos falar disso também mais à frente, porque o Uruguai é o nosso adversário nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Carlos, há aqui realmente muitos motivos de conversa. Eu não tenho Há pouco já tivemos essa possibilidade de ouvir algumas histórias relacionadas com o Irão, é certo? Ali não dá. Dá. Histórias de rua. Estás a mais, Ana? Com que não estás aqui a mais? Estás com fome. Não estou. Primeiro deixa-me dizer que estamos aqui no estádio do Belenenses, no Restelo, num restaurante que tem o nome de um símbolo no Belenenses, que é o Matateu. E o petisco... Diz que o Matateu jogou até aos 50 anos. Eu só joguei até aos 37. Pois, mas ele jogou até aos 13 anos 50. é muita diferença. Jogou até aos 50. É o Stanley Matthews, português. É verdade, jogou até aos 50 é verdade. anos, precisamente. Foi uma das grandes figuras da nossa seleção. Mas nessa altura ele já estava fora, não é? Não acabou aqui em Portugal, ou acabou? Não, ele teve Canadá, se não estou a erro, não? Uma coisa assim, também. Precisamente. Mas pronto, era um símbolo, continua a ser um símbolo enorme do Belenenses. Por isso é que estamos aqui neste restaurante que parece-me que as coisas não estão assim muito más. No Matateu, aqui no Restelo, e olha-se, está bonito, não é? Está divinal. É gourmet. Eu quando era pequenino também comia muito gourmet. Pratinhos só com coisinhas. É pequenino. Epá, houve coisas que enjoei. Comi tanto, por exemplo, marisco, comi muito quando era pequenino e enjoei. Mas enfim. Temos uma senhora hoje. O que é que ela irá contar que a gente vai... Miguel, É a primeira vez. A primeira vez? É a primeira senhora? Claro. A estar no bar. Ou Tasca? É bar. No bar da Sport TV. Eu vou contar, sou o primeiro a contar uma história que tive no Irão. Não sei se vocês pensam que é história ou não. Aquilo... Eu cheguei lá, o campeonato só começou para aí com 4 meses depois. Aquilo nunca se sabe quando é que começa. 51 graus. Estava a ver aquilo, havia ali jogadores que, coitados, coitados, quer dizer, pronto, era o que havia, difícil. Um dia estava chateado, meti 11 bidões no campo. Fiz um treino conjunto com 11 bidões. Perdi 2-1. No ressalto de bola, sofreste gol. Lena, solta lá uma das tuas novas. Do Irão. Eu tinha algo que vocês de certeza não tinham. Eu tinha sempre, e a maioria das pessoas não devem saber, que quando nós íamos, fosse um treino em campo, ou fosse um jogo fora, ou fosse um estádio... Era seleção. E isto acontece também com a masculina. Nós tínhamos sempre alguém que era enviado pelo governo de segurança, que fazia sempre um relatório. E aquilo, ao fim de um tempo, a segurança era sempre a mesma, passava a ser amiga, passava a ser das partidas, a segurança era quase o alvo delas, até que o governo se apercebia e substituía. Passado um tempo vinha outra segurança, que era para manter a seriedade da coisa. Mas lembro perfeitamente que a segurança gostava, por exemplo, de pôr picante, a comida. A comida era sempre chicken kebab. Um dia era chicken kebab, no dia a seguir era chicken kebab, que é os quadradinhos de frango, com arrozinho branco. E para não enjoar, no dia a seguir era chicken kebab. E até tenho outra história. Exato. Então eu de manhã chegava lá à academia, perguntava ao cozinheiro, então hoje é o quê? Já sabia o que é que ele ia responder. Ele, chicken kebab.
E no dia a seguir, então hoje é o quê? Chicken kebab. Eu, No dia a seguir ele diz-me, sorry coach. E eu, então, hoje é lamb, que é borrego. É borrego. E uma festa e ele a pensar, então, mas tu gostas? E eu, Aquilo não era outra borrego. coisa. Não, mas eu gostava, fogo, Era eu estava carneiro, farta do mas é. chicken kebab. Poça. Mas ela punha sempre muito picante. Picante. E elas foram por trás, foram ter ao cozinheiro, que era sempre o mesmo. Pá, tu vais pôr picante antes dela servir. Pões no cantinho e faz conta que é o último. Pronto, não há mais, depois tens que substituir, que é para ser ela. É aquele prato E eles para ela. achavam-na sempre, não, vá primeiro e tal. Pá, já ia com picante, ela põe mais de Mais picante. ainda. Não a vimos a tarde toda. Não a vimos a tarde toda, foi a tarde toda à solta. Foi lá para os aposentos, não a vimos, foi uma tarde Deu-lhe uma solta. diarresia. Coisa pouca, coisa pouca. O Tony é que me contou, lá que contava, quando tu estavas com ele, contava-me, pá, Carlos, o meu comer, almoço, frango de caril com arroz, jantar, Ah, mas o caril já era um upgrade. caril de arroz com frango. Igual não, porque eu não conseguia sair. Era O verdade. caril era um upgrade, ali não havia sabor. Histórias de rua, ainda mais do que Ui. histórias do próprio futebol, não é? Ui. Pode ser pela chegada, logo o primeiro dia, como o Carlos está a dizer, a chegada é algo que te marca, né? Num país como aquele, quando chegamos, pensamos que andámos para trás 40 anos, né? E andaste, porque o calendário é Claro. 1400 e não sei o quê. Mas chegámos, nós fizemos uma... Mas é quando é que 390 vai, e tal, graças a é uma coisa assim. Mas É o nós ano fizemos uma viagem, fomos alguns juntos, portanto, fomos a equipa técnica, o Tony, o Vítor Campelos, eu e o António, o filho do Tony na altura começou a trabalhar connosco também, foi o agente que nos ia levar e foi os dois jogadores portugueses, aliás 3 jogadores portugueses tínhamos lá, o Flávio Paixão, o João Vilela e o Anselmo, fomos todos no mesmo avião. Quando chegámos lá às 4h30 da manhã, eu estava numa cidade diferente do Carlos e É grande. nós estávamos em É a Tabriz, segunda- eu acho que Tabriz é a segunda é a maior, segunda cidade do Irão. e é uma base militar e aquilo tudo. Nós chegámos às 4h30 da manhã e estava uma pessoa do clube à nossa espera, em que o Tony foi no carro com ele, mais o agente, o empresário. E o resto do pessoal fomos em táxis. Aqueles carros. Carros Pá, caíram aos bocados. também te aconteceu a ti. Não, a minha mala. Foi na parte de cima, olha lá. Enrola. Do aeroporto de Teherão ao outro, ao aeroporto Sei. nacional. Nacional, para os voos nacionais. Para os voos nacionais, é 45 minutos Sim, para ir de e aquilo casa. vai É aquilo em curvas E tu só pensas, vai lá ficar uma linha atrás e nunca mais vejo a mala. Onde é que estão tido? É verdade. De noite, uma escuridão do caraças. Pá. Igual. E um gajo, e eu ouvi a mala. Porque não, porque eles prendem aquilo com aqueles É, elásticos, aquela coisa. Não. E nós foi igual. Íamos no carro, eu, o João Vilela, o Flávio Paixão e o Anselmo. E as malas todas, mais e ele no outro carro. Aquilo era para ir tudo em fila, né? Mas nós, o gajo das malas, Zarta que é Cardoso. E nós, mas, Já foi. como é que tu vais falar com a brega das malas? E ele, lá. Sim, como eu dizer, ninguém fala inglês, Pronto, né? eles foram, né? Ok, e nós fomos, para passar aí 10 minutos, eu ia à frente, né? E ver-se o Anselmo aos gritos. Oh Paulo, cuidado que ele está a dormir. E o gajo adormeceu. O gajo que leva ao táxi adormeceu. E eu segurei do volante e o gajo acordou de repente. E vai, então pá, tu não vais estar a conduzir? E ele, não, olha, está tudo bem. E nós continuámos. E então diz o Anselmo, pá, o melhor é a gente cantar e bater palmas. E nós fomos todos a cantar e bater palmas. E dávamos grandes para e tal. E ele, e pronto, e lá fomos até ao hotel. Pá, a primeira, era para morrer logo ali. Não, mas chegada. a condição é loucura. É loucura. Sentidos contrários, uns para trás, Sim, para eu a tenho frente, uma. mais para trás. Em Teherão é loucura. Tabriz também, há uma Tabriz é. faixa, há uma estrada que parece a nossa segunda circular. E então, pá, nos primeiros dias também, foi assim aquele Isso é uma choque loucura, inicial, não é? né? Eu ia sempre de táxi, que era a federação que me arranjava. Pronto, já tinha mais ou menos ali as coisas definidas, até à federação ou até à academia, a nossa cidade do futebol. E houve um dia que ia para a federação, a distância era um bocadinho mais longa, e íamos a andar e tal, e de repente o homem ia lá falar ao telefone, que era o prato do dia, e passou a saída. Passou a saída, mas já se apercebeu, pai, eu acho que andei 1 quilómetro. Não faz mais nada. Marcha atrás. Vai para trás. E eu em pânico, não é? Tipo, o que é isto? típico, O que é típico, isto? típico. E ele, E ao tranquilo, contrário? tranquilo. Calma, Tu ao vais para lá contrário e também eu para não. cá. E tu ficas, então, mas. Não há problema. E eu em pânico, a ver os outros, É incrível. sai, faz a volta, estava sinal vermelho, e eu Passou. pensei, um polícia ao pé, e eu pensei, este gajo vai mandá-lo parar. Vai. Quase que vai. Faz ali a volta, dá em contramão e vira para a federação. Eu cheguei e disse, mas vocês não sabem o que é que me Sempre aconteceu. Não é preciso GPS ali. Não sabem o que é que me nunca aconteceu. conduzi lá. Sabes o que é que elas me perguntaram?
tinhas um lenço na cabeça. Eu tinha. Então, pronto, a Siga. polícia não te para. Claro. Se não tivesses, estavas paradinho. Não, É não verdade. sabes com isso. E aí uma operação stop qualquer, não? Não, não era isso é na minha. minha cidade. Ah, é na minha isso. cidade. Lá passa-se da. Mas é uma operação stop diferente, né? Por causa Mas da eu nunca situação vi, eu nunca vi isso, eu nunca vi. das senhoras, né? Porque Tabriz é a situação de ser uma Sim. cidade militar muito mais fechada, Ainda mais- diferente. é Tem uma Gustavo zona. Cazaquistão, é diferente aquela zona, é muito, muito fechado mesmo, muito. E as senhoras que passam na rua assim um pouco mais arranjadas ou que esteja com algo mais apertado, está uma operação stop da polícia em que a chama para dar um jeitinho ao lenço, ou por causa Olha, das que unhas, em Tiarão- ou é terrível. É Sabes terrível. que- Andar sabes com que- casacos por baixo Era do rabo. tapar o rabo. Tens que andar. Era isso, Eu não podia, olha. essa era o grande Não eu podias tenho uma ter assim, mania, não eu podias tenho ter uma mania assim. de que é puxar. Não, lá não Se pode. calhar agora vão começar a perceber na Nem televisão. podias usar isto. Não, Esta esquece aqui- lá Não, isso. não, Não. Era presa, estava presa. Era presa. Não, primeiro tinha que Eu, cobrir o como estou cabelo. gordinho agora, também Também tinhas que cobrir o cabelo. tinha que abrir o Não, mas abrir o eu cabelo. tinha uma mania, andava-me sempre a dizer, Helena, puxa as mangas. Então eu tinha que ter manga pelo menos a 2/3, tinha que ter o cabelo coberto e tinha que ter algo que me Casaco por tapasse a baixo, cintura. o rabo. Mas Tem que elas, ser por baixo do rabo. em Tiarão, aquilo era. Pá, já Não, era mas é mais elas eram seguro, contra diferente, aquilo. claro. Faziam, É, por é exemplo, mais rabo de seguro. cavalo Sim. e tinham só o rabo de cavalo tapado, Mas que era elas uma têm coisa uma todas forma- pintadas, roupas Isso- super justas. Isso é do melhor que há. Pinturas e tudo. Não, é verdade. Inclusive, É verdade. a tatuagem, já tatuam, tiram as sobrancelhas e tatuam. Tiram e tatuam. Eu tinha um chofer, eu nunca conduzi lá. Loucura. Mesmo naquela loucura. cidade onde eu estava, que era mais pequena, mas Nem tu nem ninguém, quer dizer, acho que aquilo- uma rotunda, Saudades da Fortuna, não sei uma rotunda, se houvesse pouco trânsito numa rotunda, imagina que tu daqui ias para aqui. Claro, faz ao contrário, Aponta para aqui, Zé Veres, para o prato. Isto é a rotunda. Daqui ias para aqui. Claro, siga. Se não houvesse coisa, e sim! Está a Não, andar andar em eu. contramão. Sameri, Sameri. Dava-lhe um Meu corte. chofer, Sameri. Eu não tinha chofer, eu não E eu- tinha trator, nem tinha chofer, não tinha nada. After tomorrow training. E ele? Hã? Está bem. Ok. Tomorrow? Sim, tomorrow. Era depois da manhã. Tomorrow. Essa Aquilo era um é uma espetáculo. maior das barreiras. É difícil. A língua. E eu não tinha. Eu tinha vindo do Qatar, tinha estado 3 anos no Qatar e achava que já sabia qualquer coisita. E sabia, Sim, e sabia. mas é difícil. Só Não, qualquer coisa. eu chego lá, pois exato, só qualquer coisinha, mas eu chego lá, as mesmas palavras tinham significados diferentes, Sim, então estás a ver, não é? claro, baralho, E não claro. tinham um tradutor, portanto tive que me desenrascar. tradutor. A única pessoa que me traduzia qualquer coisa, e traduzia bem, falava muito bem, era a manager, mas ela tinha lugar na federação, era ela quase que dava assessoria ao Resolvia tudo e vice-presidente. não tinha tempo para... Pá, não tinha tempo, não tinha. Ela ajudava-me no dia a dia, sei lá, coisas do nada, mas Diz, nos olha, treinos. eu tive- Podias ter pedido mais, nós tivemos 3, o Tony conseguiu ter Só 3. tive um. O Tony teve 3, conseguimos Pois 3. Com teve. aquelas Eu ainda conferências, assumei. com aquelas Espetáculo. conferências de imprensa mandámos embora. Eles vinham e iam mentidos. Foi o do Vitinho, foi o do Eissão. Mas olha que eu tive necessidade, no início, tive necessidade de pá, ter alguém que me ajudasse, porque eu não sabia os termos, elas, Sim, não que é sabiam, complicado. elas não sabiam inglês, E e as então eu idades? pedi-lhe as idades delas. Conseguiste saber logo? Sim. E pá, eu levei não sei quanto tempo a saber, porque eles davam 1900, Ah, tá bem. 1930, data de nascimento, 1900 Sim, e, sim, sim. 1396. Tu me disseste, Mas isto estamos no ano 2000. Não, cada viagem que fazia para o Irão era um regresso ao passado. não é? 2014, 2014, mas isto é 1300. Sim, é o ano que nós estamos É cá. verdade, é verdade. Eles devem estar agora para aí, 1396. É uma Sim, por aí, entre os, por aí. ali, os 1300 Era o regresso ao passado e e o 50 regresso ao futuro. e 1400. Paulo, mais uma história. Pá, eu vou-te contar, para mim, acho que é a melhor história que eu tive até hoje no futebol. Não por ser na rua, mas por ser do futebol. Mesmo o futebol puro. E o Carlos Manuel vai entender isto melhor do que ninguém, porque ele conhece muito bem o Tony. E então nós começámos muito bem, as coisas estavam a correr muito bem. Correram sempre muito bem o Tony, é um herói nacional. Naquela cidade, então, ganhou o único título que o clube tem, Champions League. Fizemos um trabalho fantástico, o Tony depois continuou. Mas houve uma altura que íamos a lutar ali pelo primeiro lugar no campeonato, nós e na altura o Stegual. Sim, E o Stegual estávamos tinha estávamos grande também equipa na também. Liga, estávamos na Liga dos Campeões. E houve ali um jogo domingo, a Liga dos Campeões, e depois domingo outra vez. E então não ganhámos nenhum dos jogos, empatámos 2 e perdemos 1. Passámos de primeiro lugar para segundo no campeonato e na Liga dos Campeões ficámos ali Eu aquele vi tremido. o antepenúltimo ou penúltimo jogo. E na televisão. e pá, e o presidente, que era, como tu sabes, Sim, era tropa. militar, era tropa, resolve marcar uma reunião com o Tony
E nós pensávamos que era por causa dos salários, porque na altura até havia ali um atrasito. E o trator diz ao Mister, olha, cá há uma reunião. E o Tony, epá, isto é para receber, vamos lá, isto. Chama a carrinha dos soldados a fortuna e vamos nós diretos ao coisa. E então estava o senhor Presidente, né? Estava o trator e a equipa técnica. E o Presidente começa a falar lá. E o trator diz, Mr. Tony, então, o Presidente está a dizer que não está agora muito satisfeito com esta situação. E o Tony, não está satisfeito. Pergunta lá para ele porque é que não está satisfeito. Pergunta lá. E o outro, e o Presidente diz, mais sério, que não estava satisfeito porque havia ali um buraco no meio campo. Estava ali um buraco no meio campo. E nós estávamos todos chegados, mas isto muito a sério. O Tony, pá, é uma pessoa, estás a ver o Tony sério. Era Amir, o nosso último, já era o último da toda. Há um buraco no meio campo, Amir. Sim, isso ele está a dizer que está ali um buraco no meio campo. Amiga Amir, mas tu sabes o que é uma pá? E o tradutor, desculpe-me, Amir, tu sabes o que é uma pá? Uma pá? E ele, sei nisso, eu sei como é pá. Então vais dizer ao excelentíssimo senhor Presidente que ele pegue na pá e vai tapar o buraco do meio campo para a gente começar a treinar. É o desgraçado, o rapaz, olhava para o Presidente, está sempre a ser despedido. E ele, eu vou-te repetir. Educadamente, o senhor Presidente, que ele pegue na pá e vai tapar o buraco e a gente precisa treinar. E então tu vês o rapaz a virar-se para o Presidente e o Presidente está com aquele sorriso, sabes? À espera e ele começa a rababá e o sorriso vai indo e fecha, sabes? E depois pergunta lá ao Sr. Tony se está a gozar comigo. Então, não estou a gozar, mas é só para o senhor. É pá, perguntou lá da pá. Eu nunca tinha visto. E nós, o Vítor e o António, não é assim quietinhos, não é? Por dentro a rir, mas por outro lado. Mas por dentro, o gajo vai-se rir, o gajo a vezes vê o dinheirinho, a vezes vê o dinheirinho. Vocês gajos não saem do tanque, vamos jogar ela todos. Olha, mas eu nesse sentido não tive receio nenhum. Lá embaixo, não Eu também. Não, nem de medo, pelo contrário, senti sempre muita segurança. Eu também. Ali. Mas não sentares militar, sabes, lá em cima. Mas eu senti sempre segurança, pá. Eu também era privilegiado. Fechado, Pá, Abadan tem uma refinaria que é das maiores do Irão. Ali ninguém tocava, né? E eu estava eu vivia, por exemplo, no condomínio dos administradores da refinaria. Aquilo é uma segurança enorme. Isso. Mas mesmo na rua, pá, nunca vi um problema. Eu também não. Até porque aquilo é assim, eles vivem de noite, não é? Por causa do calor, as lojas abrem às 9 da manhã, fecham às 11. Abrem às 6h30, 7 horas, fecham à 1 da noite. Eu só vi, era uma coisa muito gira, Miguel. Aquilo é muita mota, não é? Família. É famílias montadas. Aquelas zundapos ou sachos. No Bangladesh. As V5 não É as V5, aquelas zundapos, eles carregados, eles, a mulher, 2 filhos. E ainda por cima com o coisa do churrasquinho. E com o borrego ainda. E o borrego. E o borrego e o coisa. Aquela que parece uma escada E o coisa da Sara, o fogueirezito. Não outra. Jardins. Os jardins, tudo de relva, São arraiais completos. era só churrasquinho. É pá, isso em Teherão não havia muito. É pá, mas ali há. Em Teherão Era só uma havia a coisa- parte das motas Sim, mas e em do Teherão caos e do estás a trânsito. falar que é uma cidade completamente. Estamos a falar de uma cidade já que vive muito, não é? Sim, Até sim, porque tu sim. vias fotografias nos faces de gente de Teherão que aquilo já é muito avançado, mais não é? avançado, claro. Já é muito mais Sim, havia avançado. tudo. Em Diferente. Teherão Tudo. havia É uma tudo. cidade. Independentemente de ser, tem as suas regras, como é óbvio, mas havia tudo. Onde está o verde todo? Mas tu vês, há contrassensos, porque tu vês lingeries, lojas de lingerie e de vestidos Mas isso é como nas Arábias, é de igual. noite, É. de noite, que é uma coisa incrível. É verdade, é. Placanos de achas, Olha, tudo o melhor que se há. calhar não se pode dizer, mas no meu prédio, todas as santas noites havia um festazinha. festarão a algures, porque tu ouvias o barulho, mas Eu não era... Eu morava em vivenda, tinha azar, não havia festa. Eu morava no 13º andar e não houve um terremoto e íamos morrer. Pois foi também. Tiveste que ajudar o Tony ao colo. Coitado do Tony, pá. Então era as mulheres de 75 anos a passarem por a gente em pique e ele, já elas estavam cá em baixo e a gente, pá, no 11º ainda. E ele assim, ai que eu vou morrer. O Tony, a gente tem é que andar. O António, o Vitor, olha que acabou-se. E o Tony agarrado a minha mora. E ele, tu com aqueles joelhitos a tremer. Bem, o prédio, pá, foi 6.8, Eu lembro-me disso. Morreu muita gente. E o Tony, mora e ele não quer morrer, eu também não, mas eu pensei despachar, ficamos aqui no meio disto. Opa, aconteceu tudo, pá. Tudo. Desde o Tony fazer um carrinho jogando o nosso que ia marcar um canto também. É, pois foi, eu vi. Viste esta televisão também. Essa apareceu várias vezes. Eu vi Mas também. ele não queria que o jogador marcasse o canto? Não, nós estávamos a jogar em casa e tínhamos um canto ensaiado, como parece agora o que fazia aquela. E o canto era para ir ao segundo posto. Né? E o gajo pôs a bola, fez lá a sinalética, né? E epá, deu-lhe a bola, saiu à altura daqui, os outros estão ao contra-ataque.
E o Tony, aquilo já começa a subir, né? Passado 5 minutos, outro canto, e ele tal, e os outros, pimba, corta. O terceiro canto, ia marcar o mesmo gajo, o Tony, não é esse. Opa, não deu tempo, ele saiu a correr do canto para a banderola. Só que aquilo tem a ficha de tartan. Quando ele meteu os penitos na relva, sabes? Não tem pintura! Dei um carrinho, o outro levantou, foi a banderola de canto e o estádio todo. Oliveira! Passado, tu lembras de cá? Lembro disso. Eles não te chamam por primeiro nome. Oliveira. A minha era Manel. Claro. Tim Manel. E o Oliveira deu uma porra. Não vou amarelo porque não quis. É rei ali. Não, o Tony Está a Brisé. Vai ter o nome de uma rua, mas é fantástico, não é? Está a Brisé. É um ídolo. Ele cria uma empatia, uma cumplicidade com aquelas pessoas. É um homem fantástico. Fala com toda a gente. É impossível ele vir à rua em Tabriz. Ele não pode sair à rua. Sai à rua, para o trânsito, tem que ir a polícia. Não, mas aquilo ali é assim. Tu vais na rua é uma coisa O incrível. nosso estádio, o Carlos Manuel, era tal e qual uma cópia do antigo estádio da Luz. 120 mil cheios. É uma coisa incrível. Eu já contei esta história até em direto. Nós Mas lá. devias ter contado. Para guardar, né? Ainda não me tinhas A gente era convidado. preferência. Não, mas a academia, pronto, onde nós treinávamos, era ao lado do estádio onde eram feitas as finais da taça, onde jogava o Persépolis, o maior estádio. Eu não sei quantas pessoas aquilo levava, mas muitas. Não, é 120 mais, acho que mais. Acho que mais. 140 mil na seleção, E num dia que eu ia para o treino, era o dia da final da taça. Pá, e as pessoas não têm noção da loucura que é o futebol no Irão, não têm, aqui não se tem a noção. As pessoas dormem à porta do estádio, tendas, sem serem tendas, tudo. E eu estava a dar treino para aí às 11 da manhã, o estádio já estava cheio, parecia que estava a ver o jogo. Ondas e... Pá, uma coisa, loucura. Pode ser às 2. Depende. Nesse dia era à noite. Pois, Nesse dia também era à pode noite. ser. Mas depende, tu podes ter, saíres, por exemplo, da Abadan para Teherão para ires para a cidade onde jogas. Eu fiz sempre 2 aviões. Naqueles aviões bonitos, que também convém falar, não O é? Tony não queria viajar e o Carlos também não. Mas alguém queria viajar? Eu não me importava, mas o Tony também não. Era de compromisso. O Tony Convém tremia, dizer o Tony que- pedia a Deus para que aquilo... Pá, não havia lá uma coisa. Lá não podia coisa. Não, é que as sanções económicas não deixavam que as peças entrassem para reparar os aviões, então... Caso do embargo. Então não havia peças para reparar os aviões, não é? Mas era E muito então, complicado. eu fazia 2 voos sempre. Pois estavas lá Ainda por embaixo, cima, claro. em baixo, tinha que ir a Teherão e depois de Teherão, todas as cidades que joguei, fiz sempre 2 voos. É uma guerra. Mas tu gostas de voar, pá. Gosto. Quando está a dormir. Chegas a ter jogo, por exemplo, sais da Abadan, saías à sexta-feira para jogar ao domingo. O jogo era marcado para as 2. Chegavas lá, já era hora Chegavas diferente. ao sábado à noite, o presidente dizia assim, Mister, o jogo é às 4. Quando chegasses Lá ao campo. lá, se calhar o jogo era às 6. Cheguei a acontecer Aquilo isso. muda tudo. Muda muito. Tu nunca sabes. Eu sei ali, Deve ser do é- vento. é o lado- é do Deve ser do vento. vento. É do Se vento. o vento dá para um lado ou dá para o outro. Coisa gira, o rezar. Toda a gente, vamos lá ver, aquilo não é árabe, aquilo é Sim. persa. É persa, diferente. Eles têm 5 vezes por dia para rezar. Olha, na minha seleção ninguém rezava. Tinha Não, uma. não, filha. Uma. Eu vou dizer o que é que acontecia. Eu lembro-me que falei, e tu estiveste na Arábia, sabias Sim, que 3 se fosse anos, preciso 3 parar anos. o Não, treino, parava, tem não horários, parava. tem horários. Parava. Ali Ali na hora do treino. Não, mas ali também há horários. Sim, só fica que é só- flexível. Exatamente. Eles são obrigados a rezar as fim 5 do vezes treino, por vai dia para um cantinho e vê-se e o vão resto também. rezar quando Olha, quiserem. eu brincava é verdade. com eles e com A elas. única vez que fiz autocarro, fiz, não sei quantos quilómetros era, sei que foram 16 horas. E vou dizer, jurei. Dá para ir daqui a... Não foi só as 16 horas, jurei para nunca mais. Para o autocarro, para quê? Casa de banho. Andavas 1 quilómetro, para o autocarro, para quê? Para rezar. Eles não faziam todos uma vez. Para o autocarro, chegou a um ponto que eu já não... Para mim era bom porque eu fumava, parava para fumar, olha. Mas o maço de tabaco Pá, mas 16 horas é de morrer. Não, eu também fiz uma assim que nos enganava. É de morrer e nunca... Foi? Sabes que eu não gosto de andar de avião. E Preferiste andar no avião? preferi, mas também então lá não havia um... Olha, mas a mim era ao contrário. Chamavam, ouvias, Sim, e sim. eu perguntava, mas para que é que ele chama se ninguém reza, pá? Para que é que continua a chamar? Zero. Olha, estás a Zero. ver. É um bocado contra. Completamente contra a contra. Eu natureza. saí dali a Sim, pensar, mas pá, as e tinha vindo do Qatar, As não é? mulheres lá nesse Tinha sentido vindo. são mais adiantadas. São obrigadas a,
Mas Mas havia, por nota-se que há Querem outra sair, já evolução. querem sair, já querem. Então elas diziam, eu isto descomo. E se calhar também não devia dizer, mas eu isto descomo, porque foi na altura em que se dizia que os Estados Unidos iam bombardear. Sim. E eles chegaram a dizer, eu quero que venham Pois tens que ser mais, para mais alterar isto. Ô, Carlos, agora lembrei-me, também recebias em dinheiro, era tudo em cash? Era tudo em cash. Não havia outra hipótese, né? Também. Tudo em cash. Também E depois tinhas que fazer. Não há bancos. Não, e Então, já há bancos. Não pode haver transferências. Depois pagavas $1000. É, Agora aquela instalava. faz a transferência bancária por aquelas coisas que trocam dinheiro, como é que se chama? As casas de câmbio. As casas de Mas câmbio. na altura em que ela estava. Mas a gente tinha lá um amigo, a gente tinha lá um bandido, um cigano roubavam dinheiro e tal, gente, mas era bom, mas nós ele também. resolvia as coisas rápido Nós não. também. Ó, Miguel, Não, mas nós, houve uma vez que recebemos dois salários de uma vez, mas íamos viajar. Mas felizmente o Flávio. Tiveste de levar o dinheiro. Claro, o Flávio Paixão, o miúdo, já lá estava há 2 anos e disse: pá, pessoal, isto é para levar o dinheiro. E nós dizíamos: Flávio, estás a abrir. Leva, toda a gente leva o dinheiro, que as casas. A casa de alguém vai ser assaltada. E mais ria-se, né? Então fomos todos, né? Cada um com o seu cartuchinho metido na malinha do computador e bem, fomos jogar e viemos. Quando chegámos, estavam 2 casas assaltadas. Tinham tentado a ver se a do Flávio e a do Anselmo, do rapaz de ponta-lanças que jogou no Nacional. Eles tinham este problema Onde eu porque estava, eu ganhavam não muito, estás a ver? No tinha. futebol Também feminino isto não muito. acontecia. Não tinha estes O problemas. meu baú era um baúzinho daqueles assim. Não choques, está bem, cara. Era Não canina, choques. um Não baú choques. destes, baú destes. Era um baú desses. Um Era. gajo ia lá, pá. Paulo, mais uma. Queres pá, Para rir. Para rir tem que ser sempre com o Tony, não é? O Tony é simplesmente o homem, o homem do momento, não é? E então, uma vez, lá na cidade havia um souk, cá no mercado grande, e resolveu. O Tony gostava de ir ao souk, ele gosta daquelas coisas, ver aquelas coisas. Sim, ao menos ali andava Pá, só que ele esquece quem é, não é? Esquece, não, né? obrigado. E então nós chegámos. Com a carrinha dos soldados da fortuna pararam, aquilo abriu a carrinha. Quando o Tony entrou dentro do souk, a minha Nossa Senhora, eu nunca vi, nem sei, tanta gente, e depois lá dou os beijinhos, não é? E também levaste muita beijo, o treinador principal também, não é? Mão dada. O Tony levou tanta beijo que ele começou uma altura, a gente começou a dizer: ai Tony, dá! E ele começou e ele passeia aquele gajo do filme do Ivaristo. É pá, ele começa a apontar, cada um a um dire... Era, como é que chamava a moeda naquilo? Acho que era real, não é? Era real. Ele começa a apontar: toma, este aqui do 2, mete 2 euros neste, toma mais 4 destes. Aquilo era tudo à volta dele e a gente ria-se. Não deu aquilo. Não, você não tem noção. Era centenas de pessoas à volta dele, era beijo daqui, beijo dali, já dá beijo do bigode, puxou o bigode. É muito complicado. Porque ele é mesmo O Michel do maior. Chão. É o Michel do Chão. Também puxou o bigode. É o Michel do Chão. Vamos caldos valentes. Lena, solta aí. Opa, tenho uma história E engraçada. elas nos treinos? Ela já conta, essa agora. Tu Eu não já sei o que é que tu estás à espera que eu sabes. conte. Não, mas essa aqui ias contar agora, se não se esqueces. Não esqueço. Está aqui, Tenho uma- então, não esquece. Não, Está aqui, tenho atenção, calma. vizinho. Olha, Ele é que me disse. Peraí, Carlos, fizeste bem. Eu nem tiro a minha que Podes meter em cima e conta dessas também. Agora tive a estudar a noite inteira. Também não. Isso é bom. Não, mas Conta essas. a barreira da língua era uma grande barreira, não é? Durante a noite. E não tinha ninguém para treinar, quer dizer, ainda estive lá num treino que chamei a tal Merdi, a minha manager, mas ela, pronto, eu não estava Como é que se habituada a... chamava? Merdi. A minha de me apresenta é um nome giro. Merdoc. E eu não, havia alguém que trabalhava com o Queiroz, que era o Merdade. Pronto, e não vamos continuar, porque senão... Pronto, e então ela, a minha adjunta, deixei de ter a Medi, porque pá, aquilo não dava. Eu lembro-me, por exemplo, de 2 jogos de treino que nós fizemos contra a Jordânia lá, eu, furiosa porque elas não estavam a fechar, ou porque não estavam, logo ao início, e eu tinha dito para o Medi, neste jogo, que eu ainda não tenho os termos em persa, e elas ainda não têm os termos em inglês, pá, tens de estar ao meu lado. Ela, está bem, e eu, furiosa, pá, fecha, e aquilo é o timing, não é? Sim. E ela, eu a gritar, e ela, oh Medi, eu não consigo gritar, tu tens que gritar, e eu, press, e ela, press, e então às tantas desisti, e a partir daí para a frente comecei a trocar palavras com a minha adjunta, ela falava nada de inglês, e eu não falava ponta de um corno de persa. E então começámos a trocar, como é que tu dizes isto? Eu digo aquilo. E ela começou a se entusiasmar com o inglês, até porque tinha que ir fazer os cursos na Malásia, que era lá que é a Asian Confederation. E então, às tantas ela começou, ainda hoje já conseguimos trocar mensagens em inglês. E ela começa a dar os treinos e a soltar-se um bocadinho e a pegar nos termos que eu usava em inglês.
E eu achei aquilo engraçado. E houve um dia em que o tal médico vem da federação e me pede para eu me chegar um bocadinho à parte, já no fim do treino. E estavam na parte dos abdominais. E eu, durante os abdominais, gozava sempre com elas, porque elas não usam biquíni, e gozava sempre com elas e dizia, pá, malta, isto tem que ser porque vem o verão. E elas, o que é que interessa ao verão? Estou vestida, não sei o quê. Mas eu dizia sempre, the summer is coming, the summer is coming. E ela dá-me a ideia que queria dizer isso em tom de brincadeira e sai-se com esta. Leave me alone! E as jogadoras que não percebiam nada de inglês, pelo menos aquela expressão ficou assim, tipo, olha Alguma coisa de mal estava ali a passar. eu estava do lado de fora, leave me alone! Olha, a partir daí foi o leave me alone, para cá e para Eu lá. coloco mensagem em persa. Eu também, depois no Google Translate. Boa tradutor. Eu também. Não sabes o que é que sai a seguir, não sabes o que é que sai, mas mandas para eles. Eles percebem. Tomorrow percebem. Mas a partir daí os abdominais ficaram... Eu respeito sempre o meu capitão. O meu capitão, o meu primeiro ano profissional na vida foi na mesma equipa. Não contes mais nada. Tudo já Não contes mais nada. Nós já podemos contar algumas, que já ouvimos. Sejas bandidas. Solta aí outra, Paulo. Vou-te contar, porque sabes, em todos os clubes no estrangeiro, aqui em Portugal também usamos, há sempre um homem da casa, que fica para a equipa técnica, o Carlos teve e todos nós temos. Então nós ficámos com um senhor lá, ficámos com dois, mas um era o Reza, chama-se Reza. Há muitos Era o Reza, e É, o ele Zé tinha lá uma do particularidade que era, ele gostava de apontar tudo, gostava de ficar com os treinos, até era interessante, mas depois começámos a ver que Era para outras coisas. que aquilo era complicado. Então o gajo, a gente chegava ali uma hora antes ao estádio para montar as coisas, como tu dizias aos seus adjuntos, o Tony dizia, olha, vamos fazer isto, para montar isto, o Vitor ia montar e ele ia connosco, não é? Porque a gente falava em português na cabine, mas depois no campo ele ia e perguntava em inglês. E o Vitor tinha os cones, né? E ele dizia, how many meters? Quantos metros de um? E o Vitor dizia 20. E ele, 20 de cone a cone. Depois vinha ao pé de mim, Paulo, ali o meinho, o mister disse que era 3 vezes 8 minutos. 3 vezes 8 minutos. Quando o Tony vinha, para começar o treino, a Fernanda começa, para o meinho. Aquilo começava, ele tal, o cronómetro, ao lado do Tony. E quando passava um ele minuto, ele fazia começava ideia. e aquilo, 8 minutos e 10 segundos, ele, coach, e o Tony, coach, e o Tony, o que é que este gajo está aqui a fazer ao meu lado, pá? A sombra está aqui. E ele levantava-se, que eu não vou levantar o gajo, contava o espaço, a gente punha os cones, ele ia para trás, 1, 2, 25, tal, e o conezinho para trás. E a gente olhava, mas que é essa sombra, pá. Já estão habituados. Tu sabes bem, passaste Sim, é igualzinho, muito de certeza. E tu tinhas quantos na equipa técnica? Se calhar até tinhas mais que a gente. Eu tinha, éramos 4. E normalmente tínhamos sempre tinha o tradutor também que Sim, tá, andava sempre parece comigo. sombra, parece... Mas é giro porque ele até ajudava. Claro, não, precisas mesmo. Carim. Precisas, não precisas? Precisas mesmo. O Tony uma vez falou e renervou-se. Um pressiona aqui, pressiona ali, agora diz. E o outro, no tom de voz, lá disse que pressiona assim. Tu disseste o que eu disse, então diz lá outra vez. E o outro, tu grita com eles, pá. Tu não dizes nada, pá. Não sai, né? Quando o rapaz já vai gritar, o rapaz diz, o mister disse, tem que pressionar na esquerda. É mesmo por educação, não é? É muito complicado. Mas tinha 4 mais 1, 2, às vezes para ajudar. E para ajudar também aparece sempre gente ali, aparecia sempre gente. Olha, eu não posso dizer isso, eu não tinha quase Sim, ninguém. mas ali a federação é um bocado complicada. Sabes que eu tinha era o único homem no país que trabalhava com mulheres. Tinha uma autorização especial do Ministro do Desporto, que era o treinador de guarda-redes, porque era uma área muito específica e não havia, que era o Coroche. E então lembro-me, Coroche. É cada tiro. E lembro-me que uma vez estávamos, fui para aí 3 dias antes de irmos para o apuramento, que era uma data importante. Tínhamos treino de manhã e treino à tarde. E de manhã estava já ele lá a preparar as coisas, eu a preparar as minhas coisas e tal, não sei o quê, já tínhamos combinado o treino e de repente veio o segurança a falar em persa. O que é que se passa? Não estou autorizado. Eu, como não estás autorizado? Já tinha estado comigo tipo 4 meses. Claro. E eu, e hoje é que não estás autorizado? Sim, então mas o que é que se passou? Não sei. E eu fiquei, ok, estrutura o treino, à tarde, treino da tarde, aparece um Coroche. O que é que estás aqui a fazer? Já estou autorizado. Eu não sei se acontecia. Tinhas mulher a dias? Eu não, era eu. Como era o condomínio. É como eu estava. Também punha o ventão. Não, como eras no futebol masculino. Como ganhavas muito também, não é? O tal Baú. Como era o condomínio, eu tinha mulher a dias. Sabes quem era? Aquela raparigo. Era um homem. Era. Sim, mas isso na Ásia é muito vulgar, atenção. No Qatar era igual. Não há mulheres a fazer limpeza de casa. Não, nós limpávamos os nossos apartamentos. É só homens. Tu também os teus jogadores, fazia uma confusão. Eu tinha vindo da Arábia, isso não, mas... Estás a falar do banho. Não tomar banho, não era? Não era, a mim não me fazia confusão no treino, mas quando a gente ia jogar fora. Sim, de avião e tudo.
O que eles fazem é eles não tomam banho juntos. Eu sei, mas O que é que eles na Arábia fazem? igual, Sim, mas ali- no jogo, os Elas árabes tomam banho. Sim. Mas os árabes não se eles não. misturam. Não, Os exato. árabes cheiram a Sim, mas estes perfume também a não. 2 Mas metros. estes Os gajos também não. acabavam de O que é que eles tomar fazem? banho. Não tomem. E nós íamos Limpam-se no de avião toalha, e a Nossa Senhora. com suor, limpam o suor da toalha e depois é... E depois aqueles perfumes porreiros, né? Que cheiram O resto é aqueles para treino e perfumes 2 aviões. Espera, Mano, eu... E 2 aviões. Lá há um Espera, perfume pior deles que que o se avião vendia. é o elevador. Andar no elevador, Não, espera lá. havia um perfume deles Mas que eles era depois chegam, famosíssimo. se a gente, por exemplo, nós acabávamos o jogo, chegávamos ao hotel e ficávamos inteirão Sim, às e vezes só vínhamos no outro dia, eles claro, tomavam claro. banho ali. Ah, olha, elas são Mas não limpinhas. tomam banho conjunto. Aquele cheiro. Não tomam. Não. Aquele Elas são cheiro. Eles nisso têm limpinhas muito respeito. e há banho... Opa, depois tanto que eu não- dava... Os balneários praticamente não servem para nada. Não tem as divisórias, pelo menos os Ah, dos. Não, Tem divisórias lá também, individuais. sim, lá Tanto que eu dava, às vezes na brincadeira, a gente fala ali de algumas coisas, né? Na brincadeira com os jogadores e tudo. E eles dizem, mister. Estavam muito Tem evidentes. jogos Menos. estrangeiros, né? Menos. Tu vais à cabine, tu vais à cabine e estão lá sempre os membros, os 3 portugueses. O Flávio Paixão, o Anselmo e o João Vilela. Então o que é que eu fazer aqui? Estamos a tomar banhinhos, tranquilos. Deixam sair toda a gente para tomar um banhinho tranquilo. Eles não tomam banho juntos. Ah, é mas incrível. elas E o vosso eram relacionamento com os limpinhas. jogadores? Como é que era? É giro. Não, é giro, acaba por ser uma, difícil, é uma mas é aventura, giro. ao princípio é uma Há aventura. uma coisa que é importante neles, que eu acho, e isto tem a ver muito até porque jogou a seleção do Irão, para já a cultura nacionalistas até ao fim do mundo. Ao extremo. Isso, não há dúvida nenhuma. Aí ganhava eu. Era fácil puxar por ela Pois, nesse sentido nesse aspecto, também. muito nacionalistas, percebes? Depois tem o outro lado que é, como não tem informação é zero. Tu vês um Não existe, jogo, não existe. eu via jogos dos miúdos lá do Clube do Zanato, pá, aquilo era, Miguel, é horrível, aquilo é, os miúdos não tocam na bola, é pum, parece os foguetes, não sei É do para o quê. Carlos. Só jogam com Deus. Elas é totalmente o oposto. Pois, o jogador... Tem um nível técnico, uma coisa. Já é E há pois. futebol feminino desde. Tem uma coisa muito boa, e isso é bom para um treinador. E se tiveres miúdos, que é difícil, atenção, nos clubes Sim, lá, sim, que eles sim. não apostam muito na Nos gente jovens, nova. sim, há muita Eles comunidade muito para meter, avançada, para claro. meter jogadores novos, eu por acaso, eu tive 5 miúdos que foram aos treinos à seleção de sub-23. Não havia um que ia. Há uma grande resistência. Porque não é? comecei a meter e deixar andar. Agora, gostam de aprender. E gostam de treinar também. Adoram, Adoram o jogo, adoram gostam. são empenhados, é Mas o espetacular. treinar é o aprender. Eles gostam, Percebes? isso é verdade. Podem Sabemos ser, são são cabrutos, são e anarcas. cabrutos, e quando tu chamas a atenção ao presente, É. tu sentes que eles ficam... Mas Sim, depois com o ficam- tempo, mas tu, com o vais, tempo. tu consegues São- captar... montando, não é? Olha, eu Exatamente. tenho São uma anarcas experiência dentro do campo. Diferente. O nível era muito bom, aliás, estás na a ver? Ásia é muito bom. Elas têm, de facto, predisposição e têm qualidade. Eles em e... futsal foram campeões também. Sim, Depois, não campeãs foi? asiáticas de futsal. Sim. Pá, tem um nível mesmo muito bom, muito engraçado. E depois, até por aquela questão de ter sempre a segurança atrás a escrever Sim. o relatório, nós já brincávamos, olha, escreve aí que a gente vai fazer não sei o quê. Eu tornei-me cúmplice delas. Então tinha-as na mão, né? Mas tornei-me cúmplice porque achava Sim, que... porque Não elas era para encaixaram ter e tu na mão, encaixaste foi também mesmo com elas, boa exato. disposição. Aliás, eu digo-lhes, e disse agora, eu sofri com o Irão. Eu já lhes disse que eles me fizeram uma macumba qualquer. Porque eu fiquei mesmo, pá, não foi muito tempo, mas fiquei mesmo a gostar do país e delas. Eu e gosto. Adoro, pá, E adoro tem aquela pessoas a mim, gente, adoro continuo. aquela gente. Mas isto para te dizer o quê? Eu cheguei a fazer porque nós tínhamos que dar, a Federação tinha de disponibilizar para a tal Segurança Nacional Sim. um calendário do estágio ou da competição, que era o oficial para a segurança e o calendário para elas, ou seja, a hora da segurança que elas pensavam que se ia deitar e a hora delas irem realmente deitar. E então havia sempre, nós escolhíamos o quarto da segurança, que era o mais refundido, e a hora delas estarem ali sossegadinhas, até a segurança pensar que estava tudo tranquilo, e passado um bocado elas vinham para a rua e havia ali um jardinzinho, havia um dormitório para as mulheres e um dormitório para os homens. E depois eu alterei aquilo tudo e deu confusão, já posso contar essa história. E o dormitório feminino, de facto, a segurança ficava para o lado contrário do jardim e elas vinham cá para fora. Pá, e eram viciadas em jogo de cartas. E a segurança dizia sempre, pá, cartas não, pá, não joguem cartas. E eram viciadas, Eles pá. proibiram. Não é proibido? Não Jogar sabia, cartas. era. É que eu nem sabia, mas a proibido segurança jogar estava cartas. sempre a dizer, É pá, não proibido. joguem, não joguem. E então proibido. comecei-me a tornar cúmplice delas e levei jogos daqui e elas a ensinarem. Então tinha um jogo, pá, que aquilo era uma confusão, uma galhofada, que eu não percebia nada. Imagina, tudo à volta de uma mesa, mas eram mais que as mães, 4 ou 5 baralhos de cartas, e então só vias a pôr e a tirar cartas, a pôr e a tirar, tudo ao mesmo tempo. Até que alguém tinha que dizer quinte.
E quem ganhasse era quem não carregava o material do dia a seguir. E eu até era uma achava grande que. Não, houve, toda a gente. Porque carregar as balizas ainda era de um campo ao outro, não era? Era de um campo ao outro. E eu comecei a jogar, mas comecei-me a perceber, só para tentar perceber o jogo. Estavas sempre a malhar. Não, que havia uma que ganhava sempre. Eu disse, como é que ela pode ganhar sempre? E comecei a ficar de fora assim atenta. Ou seja, aquilo, o jogo do quinto era para ver quem é que chegava mais depressa às 4 cartas de 3. Ou seja, o número 3 tinha que ter as 4 cartas. Mas aquilo às tantas tinha, era só ver mãos Era um e monte de tira, cartas põe, lá, tira, não põe, era? tira, põe, e ninguém olhava para ela. E ela tinha 4 quinto. E nunca carregava o material, estás a ver? Olha, está lá e sempre eu comecei a jogar com ela, descobri ela, coach, não vais dizer nada. Eu, não vou dizer nada, mas comecei a jogar com ela. Já E houve fazias um o mesmo. dia, não, exato, é claro que eu não carregava o material, mas comecei a ser cúmplice. Houve um dia que ensinei um jogo que era da minha infância, pá, que aquilo também era uma galhofada, que era o Camps. Então era, Tu és mesmo nova. já não te lembras disso, não é? Eu lembro. Lembras-te do Camps? Quando Do vinha o sinal, rei, do quando vinha sinal, o né? rei, tinhas que fazer continência. Quando Sim. vinha não sei o quê. Muito afim. Não, espera lá. Não, Olha mas- os cinquinhos, só os cinquinhos. Chegasse à lerpa, Exato. chegasse às copas, havias de ver. não, mas isso eu jogava. Mas quando chegava ao as, o último a pôr a mão em cima da mesa Oh, levava as cartas todas e às tantas eram mesmo muitas. E como era muita gente, já havia 2 baralhos ou 3 baralhos ali. Epá, e eu, à noite, tinham saído, estavam na tal hora em que a segurança já não sabia que elas estavam ali e tinham uma mesinha, tinham lá arranjado, não sei como, uma mesinha velha, de madeira, a jogar o Camps, aquilo era... Pumba, põe a mão, a mesa parte-se. E vem uma, pá, que corta a mão, né? De manhã aparece ela com a mão assim Ao peito, ligada, ao peito. ligada, e a segurança, então o que é que se passou? Pá, foi na casa de banho, pai, na casa de banho. Ou seja, e eu Tinha que saber. tinha que Claro, saber, senão não dava podia confusão. saber, não podia saber. Mas aquilo, pronto, tornei-me Paulo. cúmplice. Vou-te contar aquela da ida, porque como a geração do rádio, como eu dizia, aquela geração, pá, gosta de comer bem, e o Tony gosta de comer bem, e é uma boa boca, o Tony gosta de boa carne de carneiro. Sim. Mas o resto da equipa técnica, infelizmente, eu, o Vítor Campelos e o André, não pá, gostava. eu não gostava de carneiro, pá, não gostava, e aquilo Ele é mesmo carneiro. exatamente, aquele carneiro mesmo. Então nós íamos ao talho, tínhamos lá um talhozito ali ao pé de casa, ao princípio quando estávamos no hotel, depois fomos ver para os apartamentos, íamos ao talho, entrávamos no talho, apontávamos lá para o gajo, carne, bife, cow, steak, dizias as palavras todas, mas ele olhava para estou até para dizer, tens persil em lata? Ele diz sim, sim. Opa, então olha, dá aí meio quilo disto, bem servido, e o Tony, acho que cortava, picava a carne, faz de vez um esparguete à mulher. Pá, mas a carne era de carneiro, pá, quando tu começavas É do pior. Opa, não conseguiu, o Tony, claro, aquilo, dava-lhe uma Marchava, gargalhada. marchava tudo. Esparguetes e a bolonhesa, agora nós era uma fominha, pá, até que chegou uma altura, aquilo aconteceu 3 ou 4 vezes, já estávamos com uma azia com o gajo do talho, já não vivendo o gajo do talho. Então fui ao clube, antes de um treino, e imprimi em A4 uma vaca. Imprimi uma vaca! Estás a ver uma vaca? Imprimi, guardámos a folhazita, não precisamos, já entrámos, e o Tony ia fazer sempre o número antes de entrar, ei! E eles só, aquela festa, a gente entrava, ei, ok, cal! A gente dizia, e ele, espera aí, hoje, toma lá aqui, uma vaca. E ele, começou a andar para o outro lado, foi outro frigorífico, pá! Porque ali era só o carneiro. Eles não- Epá, foi a maneira de É muito comprarmos carneiro. carne de vaca, muito então começámos a comer. Pá, estou a dizer. Então eu vou dizer uma coisa Opa, que parece pelo amor de impossível. Deus, que não Também tenho aconteceu. uma da loja para contar. Que parece impossível, Miguel. E a minha mulher foi lá várias vezes. E cada vez que ia numa mala, ia roupa, E depois mais comida. depois vou dizer, Bacalhau, bacalhau, enchidos, que lá nós também. queijos, enchidos, Tudo. Latas de atum. latas de atum, Canapauzinhos ali, mas havia tudo. Carregado. Tudo. Também, nós também. carregado. Eu nunca levei nada, mas quem levava era o Queiroz e chegámos Olha, a fazer nunca petiscada. disseram A nada. Manela, a mulher do Tony, E mandava nunca uma mala disseram extra. nada. É uma mala Um bacalhau Era como eu. congelado já com o coisa cobrado, para ir até lá e depois que ficava congelado já em Era doses como separadas. eu, Mandava a Manela, como eu. a mulher Eu do era Tony eu. mandou. A Várias minha mulher vezes. com dia levava isso tudo. Várias vezes. Eu nunca me dei esse incrível. trabalho. Nunca Nunca vos criaram abriram a mala. Nunca. Nunca Não, vos não, abriram a não, mala. Nunca criaram No dia que eu problemas, cheguei, não. Lá tinha não, pessoas não. da Federação à minha espera, até dentro. Ou seja, ainda não tinha E passado abriram-te a segurança. mala? E mandaram-me abrir a A mala. mim, Eu fiquei nunca, nem à espantada. minha mulher. Agora vou dizer, a minha mulher, todas as vezes que foi, perdeu sempre um voo. Eu, por Em acaso, nunca tive Istambul. essa história. Porque a hora que ia, daqui até Istambul, depois era 1h30 ou 1 hora Escala. só de escala. Não dava. Nunca acertou. Eu, por Nunca acaso, deu. nunca- Ficou nunca tive. sempre. Nessa noite ficava em Istambul e depois tinha que vir no outro dia.
E nós para virmos, Sim, era, mas tu ias Tiarão, pois vocês faziam o mesmo que eu. Tínhamos Está a ver? Está a ver? alguns eram direto. Tabris? Alguns. Fazias não- Tabris quem? Para Não, onde? não, Tiarão, né? Direto para Portugal, não. Não, para Portugal não. Não, era fazer Istambul. Ou Istambul. Istambul, sempre. Pois, era como- Não, mas havia Sempre também a Istambul. Lufthansa. Depois deixou de haver com as sanções Sim, económicas. mas fazias- Turkish Airlines. Era Turkish. É Turkish sempre. Mas fazia, é quase os dias. Uma É viagem. muito complicado. É muito, os Tu tens para lá, demora 6 horas em Istambul. Estamos quase a acabar. Espera, Então, tenho mais uma para conta- contar. não, conta, mas é 10 já. Não, também assim da Pá, loja de esta rua. carne está divinal. Come enquanto eu como. Não, sério, uma coisa. Pá, olha por isto, olha. E não tiveste Ó, que pedir não tiveste Verdade. que fazer o croquis para mostrar. pois, Calma, não, calma. ainda vai, não. Está bem, espera que já comi Lá vai, lá vai. Não. Olha, mas é mais ou menos dessa onda. Aquilo era tudo lojas de rua, como tu sabes, não é? Exato. Lojas de rua. É Só um havia um espetáculo. supermercado, mas que era lá no fim do mundo. E então ia sempre às lojinhas de rua ao pé da minha casa. Pá, e ninguém falava inglês, portanto eu também não falava nada. E chegava lá e estava tudo à vista, era isto e isto e isto. Mas estava mesmo a precisar de papel higiênico. E o papel do papel higiênico não estava em lado nenhum. E eu olhava e eu, toilet paper, e ele, E eu, caralho. Liguei à minha manager para ela ligar, para falar, nada, não me atendia. E eu, e agora? Não posso fazer sinais, pá. Uma coisa é dizer calmo e não sei o quê, não dá para fazer sinais. Olha, que filme. A partir daí andei sempre com um papelinho, Já a dizer, escrito. papel higiênico, atum, coisas desse género. Mas era difícil. Não era difícil. Agora E um vou dizer. dia- Ai, diz, acaba. Não, assim, também a propósito da língua, que era sempre a maior barreira. Eu já tinha pronto, ali mais ou menos a mesma pessoa que eu ligava, que era uma agência de táxis, ligava, eu já sabia dizer, olha, eu quero um táxi para a academia. Nunca aprendi. Eu já sabia Aquela dizer, frase mas eu só Era- sabia era dizer uma isso. maravilha, eu não conseguia aprender nada. E eles já Nada, sabiam nada. quem era, né? O telefone aparecia lá, eles, ok, 5 minutes, ou 10 minutes. Claro, siga. Houve um dia que ele diz-me, não, e eu, não, o quê? Pânico. No táxi. Ele, Ok. como no táxi? Não, full. E eu, ok, liguei para a minha manager, não atendeu. E eu com treino, eu não podia chegar atrasada, não é? E então tinha na rua, mesmo em baixo, na porta, tinha uma praça de táxis na rua. Mas aquelas pessoas não imaginam, aquilo é uma loucura. Tu vais na passadeira, atropelam-te. É de malucos, é de Tu vais, ninguém para. E lá consegui falar com um taxista, não é? Falar. Mas foste. Mas fui. E ele, Academy, ok. E eu pensar, eu vou para o fim do mundo. Pois, Eu vou para o era fim do um- mundo. é. E quando tu já estavas a ir, eu pensar, eu vou para o fim do mundo, sempre a tentar ligar-lhe, não é? Entram mais 2 pessoas. Que é normal. No táxi, No é táxi. normal. Normal. É normal. E paras mais não sei onde e mais 2 pessoas. Eu pensei, nunca mais vou chegar ao treino e sei lá para onde é que eu vou. É verdade. Ele faz Lá também ela com os falou. autocarros, né? Ele faz com os autocarros. É Para, verdade. mas agora sai um, entra outro, mas... Chegas a Angola também é assim. É parecido. Val, ias contar uma Opa, para é acabar. aquela que toda a gente viu na televisão, não é? Que do- passou do cá em Tony. Portugal, a do É Vitor, espetáculo. em Sam, Do porque, Filipe. é porque este miúdo, número 3, do capitão da seleção do Irão, era o Exatamente. nosso jogador, e foi a tal história da Eles agora a têm- famosa... Eu acho que ele está no Senegal. Não, ele está no Olympiacos. Sim, no Olympiacos. da- Estão 2 jogadores ali na seleção do Casqueiros que são do Mas Senegal. esse miúdo, na altura, claro, era mais miúdo, o miúdo é muito bom jogador. O tal do lançamento, Sim. que diz, aquela situação, foi o tal miúdo da história do Eissão. Mas o Eissão o quê? A tal história do Vitinho, do vai gol, dormir. do gol, que ele é que era o culpado do a gol. famosa conferência de Exatamente. imprensa, não é? E o pessoal não sabe, aquilo do Vitinho, não é? É por causa, porque no meio daqueles jornalistas todos, são lá aqueles de 20 ou 30 Sim, malucos, estão lá. que- todos- nem jornalistas são. Nem jornalistas são, É são gajos público, dali, é são gajos público, dali. é gajos dali. É que estava lá um puto com 20 anos, e estava sempre a chitar o Tony. O Eissão, mas o Eissão. E tu o estás Tony aí disse, o quê? mas o Eissão, Aquele- aquele português forte, mas o Eissão, tu, olha a idade desta. Pá, vai, mas é dormir. Vitinho, sabes quem é o Vitinho? Então o Vitinho. Olha, a dormir mais o Vitinho, pá. Mas em português. Mas estás a o ver? giro, Pá, o giro não, que não é uma giro. coisa, pá, Porque é o maior, pá. os jornalistas que tu tens ali, tu olhas Não assim, são um gajo qualquer que entra lá dentro. são pessoas do público. Não há. Se tiveres ali Não um têm, jornalista, não são credenciados. Se tiveres ali um ou 2 Eu não jornalistas é tive muito. isso, eu tive o contrário. E tive de Sim, mas é fazer seleção, conferências de é imprensa seleção, 2 horas e Diferente. meia. Não, isso é o público. 2 horas e Eles querem meia. falar contigo. Bem, Carlos, temos que acabar. É pá. Temos que acabar, já passou. Eu ia Vamos contar só fazer uma. aqui um brinde. Pronto, tu não me deixas, fica para a próxima. Fica para a Deixa lá o próxima. Carlos contar. Não, fica para a próxima. Fica para a próxima. Senão Vamos esgoto. fazer aqui um brinde. O brindezinho, ou Irão Obrigado. também. O Marcos Irão é TV boa gente, o Irão também é boa gente. com um episódio inteiramente, ou quase inteiramente dedicado ao Irão. Foram conversas divertidas, nada depreciativas, até porque o povo do Irão é um povo Não, fantástico. espetacular. fantástico. Muito Em bom. termos desportivos, temos pena, já ficaram, nós seguimos em frente. O objetivo é o Uruguai,
Vais ver o jogo com o Poyet? Vai ser uma grande Já estás guerra, né? quinta-feira a trabalhar. Eu vou começar a época quinta-feira. Com o Uruguai. E no sábado Pá, dá-lhe estaremos uns lá. caldos para ver se ele desmaia, para ver se transmite para os Está o outros. Gustavo de um lado e estou eu do outro. Mas leva a caneleira. Mas pomos o argentino ao meio. Sim, mas dá uns caldos assim de trás. Estou falando assim, assim, Mas sempre é para ver se eles caem lá também. Muito bem, o Bar Sport TV fica por aqui. Voltaremos para a semana com um outro episódio. E como sempre lhe digo, e o Carlos já está preparado, estamos na Sport TV+, isto é bar aberto. E eu apagar.